Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e nesse tempo que a gente vai passar junto, a gente discute sobre como está a relação do jovem com a CLT, né, com a carteira assinada. Será que eles têm desejo ainda de assinar essa carteira? O empreendedorismo fala mais forte? E como ficam as empresas para conseguir mão de obra? A gente também conversa sobre o aumento da expectativa de vida, principalmente das mulheres, e o que é preciso observar para ter qualidade de vida nesse tempo que foi expandido de vivência. Nas reportagens, você confere no quadro Papo Saúde como a asma é uma das situações que mais levam à hospitalização no SUS, e ela fica bastante frequente nesse período em que a gente tem muita oscilação de temperatura, e também uma iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso que num projeto de extensão oferece aulas preparatórias para quem vai prestar o Enem. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir o programa que a gente preparou com muito carinho para você. As mulheres brasileiras estão vivendo cada vez mais, mas a grande pergunta já não é apenas quantos anos vamos viver, e sim como queremos viver esse tempo a mais. Envelhecer com autonomia, saúde física e emocional, manter relações afetivas, cultivar um propósito e uma rede de apoio são fatores que fazem toda a diferença para que a longevidade seja de fato uma conquista. E é sobre esse novo olhar para a longevidade feminina que nós vamos conversar agora com a médica geriatra Lívia Caporossi. Lívia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouquinho mais sobre envelhecimento, qualidade de vida, como que a gente organiza tudo isso, né? A gente tem visto a expectativa de vida aumentar, mas a gente passa a se perguntar como é que a gente vai vivenciar esse tempo a mais com qualidade. E aí eu te pergunto, Lívia, você como geriatra, é possível que a gente faça um planejamento desse envelhecer? Michele, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Michele, inclusive tudo que você falou é perfeito e muito pertinente. O envelhecimento ele deve ser sim planejado, né? E nós temos condições para isso. Isso que você falou também achei muito legal, que realmente nossa expectativa de vida vem aumentando. As mulheres normalmente vivem mais do que os homens, né? Em média 6 anos, mais ou menos. E não significa envelhecer, você pode até envelhecer, viver 80, 90 anos, mas a que custo, né? Você está envelhecendo com autonomia, com independência, com saúde mental, qualidade de vida. Então, nem sempre o envelhecer é só o caminho correto, né? Você precisa ter uma qualidade. E o planejamento faz parte de tudo isso. Dos cuidados. Isso. E aí, quando a gente pensa nesse planejar, né? Por onde ele passa? A geriatria ajuda a pensar nesse processo, né? E a partir de que idade a gente pode ir ao geriatra? Começar, né? Não existe uma idade fixa, né? O ideal é que a gente comece a planejar o quanto antes. Então, esse planejamento, o ideal seria se a gente já pensasse desde a infância, passa pela adolescência, gestação, e aí menopausa, né? Enfim, a gente vai envelhecendo. Então, cada fase merece a sua atenção. E esse planejamento, então, ele deve ser contínuo. Eu costumo dizer que existem 5 pilares para esse desenvolvimento desse planejamento do envelhecer. O primeiro parece clichê, mas não é. A alimentação, né? Existem vários estudos, até falando sobre uma dieta do Mediterrâneo, não sei se você já ouviu falar, que na verdade não é uma dieta, né? É um estilo de vida saudável. Esse estilo de vida, ele está associado a uma redução de mortalidade geral e cardiovascular em 30%. Então, ele tem relação com longevidade. E o que essa alimentação, ela prioriza? Alimentos de verdade. Então, eles comem muito pouco alimentos industrializados, poucos laticínios e muita comida de verdade. Então, é legume, verdura, proteína em todas as refeições, comida mesmo. Então, esse é o principal planejamento e não adianta a gente falar, vou fazer uma mudança drástica, vou comer a partir de agora e ficar 6 meses comendo assim. Isso é um contínuo, né? É um comportamento de vida mesmo. É um comportamento de vida, um estilo de vida, que precisa ser iniciado o quanto antes. Então, a alimentação. O segundo pilar, e um dos mais importantes, exercício físico, né?
E aí é importante todos os tipos de exercício, tanto treino de equilíbrio, força, aeróbico, né? Cada um tem sua função. Uhum. E a gente sabe que o músculo, ele não é só pra gente andar, né? Também para isso, mas o músculo, ele é um tecido metabolicamente ativo, então ele nos previne também de outras doenças e nos dá autonomia, né? Então, quanto mais reserva muscular a gente tiver, melhor. Então, sempre fazer exercícios, de preferência combinado, sempre exercício resistido, né? Que é o que vai nos dar uma reserva muscular. Se a gente for pensar, mais do que eu fazer uma poupança de dinheiro para o envelhecimento, é uma reserva de músculo. Porque ele vai te dar independência, você não vai ficar dependente de outras pessoas, né? E se você passar por alguma doença aguda, como uma cirurgia, um câncer, uma pneumonia, você vai ter reserva para passar melhor por aquele período. Porque naturalmente esses problemas já causam uma perda de massa muscular. E com o envelhecimento, a gente começa a perder massa muscular desde os 40 anos. A gente perde números de fibras. Então, assim, o que você tem ali, o que sobra, se você não faz nada, começa a ter por desuso, elas hipotrofiam. Aí Então, é que a gente tem a sarcopenia. E aí a gente pode evoluir com sarcopenia. E a mulher ainda entra na menopausa, ainda fica pior. Então aí vem a sarcopenia, osteoporose, inflamação crônica, e aí é um problema. Então a gente precisa evitar que isso aconteça. E a atividade física, ela vai muito além da estética, ela tem todas essas funções. O terceiro pilar, que eu acho que também é muito importante, é sono, né? O sono, ele é importante para várias situações. Ele limpa o cérebro, é o momento que a gente consegue organizar as memórias, faz a limpeza do cérebro. A gente consegue descansar a musculatura que trabalhou no dia anterior. Então, ele tem várias funções. Tem vários estudos também mostrando que quem dorme menos do que 7 horas por noite tem um aumento da mortalidade geral. Então, dormir bem também é uma situação importante. E é um desafio também que se apresenta na menopausa, né? É um desafio. É um desafio. Muitos idosos reclamam que não dormem bem. E aí a gente tem que entender o que realmente está levando ele a não dormir bem, né? Muitas vezes não faz uma boa higiene do sono, muitas vezes tem ansiedade, preocupações excessivas, uso excessivo de telas. Então tem várias situações que, se forem cuidadosamente analisadas, a gente consegue gerir, né, e melhorar, às vezes sem nem remédio, a gente consegue já melhorar. Isso impacta muito, inclusive em Alzheimer, né, a longo prazo. O quarto pilar também é muito importante, é o que tem se falado muito hoje em dia, saúde emocional, relações interpessoais e isolamento social. Infelizmente, muitos idosos acabam ficando sozinhos, né? Conforme vai passando, os filhos estão trabalhando, netos estudando, e eles tendem a ficar mais sozinhos. E esse isolamento social, ele também tem se mostrado um aumento importante da mortalidade. Então, tem várias situações que a gente pode prevenir e melhorar isso. Hoje em dia, graças a Deus, temos a tecnologia, né? O WhatsApp tem nos ajudado muito a trazer quem está de longe para perto. Então, a gente consegue falar por vídeo, pelo WhatsApp, mas claro, a tecnologia não substitui o acolhimento, né, pessoal, mas ajuda para quando não dá. E outras coisas que a gente pode fazer é colocar esse idoso, né, incentivar, né, a entrar em grupos de igreja, grupos na musculação, na academia, na caminhada, fazer novas coisas, então aula de pintura, um curso de uma língua diferente, curso de música, enfim. Introduzir esse idoso mais para a sociedade e também trazer mais para perto, isso muda muito, melhora. Esses idosos normalmente com isolamento social, eles têm pior sono, ansiedade, aumenta o risco cardiovascular. Então, isso tudo gera um impacto bem importante. E o quinto? E o quinto são as prevenções, né? É importante a gente lembrar também que a gente precisa fazer algumas revisões, que a prevenção
é sempre, né, melhor do que esperar a situação acontecer. Então a gente tem, além de exames que a gente faz, né, anual ou semestral, não só de sangue, como exames de imagem, também a gente sempre, na consulta geriátrica, a gente sempre avalia risco de quedas, como é que tá a alimentação, se tá com risco de desnutrição, a gente avalia a cognição, humor, então tem várias situações que devem ser avaliadas todos os anos, né? Uhum. E as vacinas. As vacinas também são um componente importante porque evitam infecções agudas que podem gerar internações. Então a gente tem vacina contra pneumonia, herpes zoster, hepatite, tétano, covid, influenza. Então a gente tem várias vacinas que também devem ser cumpridas. Existe um calendário vacinal específico para o idoso, acima de 60 anos, assim como tem da criança, também tem do idoso, porque a imunidade muda, né, com o envelhecimento. Então a prevenção também é importante. Você falou para a gente da importância da convivência, né, do não isolamento. E a gente vê também um movimento, Lívia, de que a população idosa, ela tem, mesmo na aposentadoria, se mantido no mercado de trabalho e, quando não numa relação, por exemplo, de CLT, tem buscado empreendedorismo. O Sebrae até tem uma linha para trabalhar na capacitação dessas pessoas, para dar esse suporte, né? Para incluir, exato. Mente prateada, ideia de ouro, que é o mote dessa frente de trabalho do Sebrae. Isso também se apresenta de forma cada vez mais recorrente, uma vez que, se a gente olha com um olhar de planejamento, como a gente está falando, a permanência no mercado, ela fica mais acentuada? Olha, com certeza. Quando eles entram na aposentadoria, eles entram em depressão, porque muda muito, era muito ativo e de repente se vê preso em casa. Então, planejar manter um mercado de trabalho ativo, né, manter trabalhando, inclusive, temos vários idosos, igual você falou, trabalhando ativo, isso faz muita diferença. Muita diferença na parte cognitiva, na parte emocional, você tá ali, você tá ocupado, né, você se sente útil. Então, é importantíssimo, é fundamental. E lembrar que isso mesmo que você falou, que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, né? A gente tem idosos, às vezes de 60 a 70 anos, que já estão acamados, mas a gente tem de 90 anos que estão correndo maratona. Então, assim, como você planejou, claro, nem tudo está nas nossas mãos, mas dependendo do seu planejamento e de o que você executou ao longo da vida, vai fazer muita diferença lá na frente. E se você se planeja tentando manter uma saúde, né, manter o trabalho ativo, isso, nossa, faz muita diferença. E você falou da parte emocional como um dos pilares também que devem ser observados nessa qualidade de vida no envelhecimento. E a gente vivencia, infelizmente, ainda um processo de etarismo, que é quando existe essa discriminação pela idade, né? Como que a gente lida com isso, Lívia, né? Você que está lá no consultório, recebe relatos a respeito, como é que é essa vivência? Olha, a gente tem que tomar cuidado até para não deixar passar casos de violência mesmo contra o idoso, sabe? Porque às vezes essa discriminação pode passar até meio despercebido, mas como uma violência psicológica, né? Infelizmente acontece, né? Não é uma coisa incomum. E uma das situações que eu acho até mais tristes, que às vezes a pessoa nem sabe que ela está praticando esse etarismo, mas é dizer assim, ele já tem 80 anos, para que ele vai fazer tal coisa? Tipo, por exemplo, um aparelho auditivo. Ou para que ele vai gastar na academia com personal se ele já tem 80 anos, ele está perto de morrer? A gente não sabe quem vai morrer, né? Não é a gente que toma conta. Às vezes a gente tem pessoas com 30 anos que morrem antes do que um de 90. Para morrer basta estar vivo, né? Basta estar vivo. Então eu acho que é importantíssimo a gente ter noção de que a gente está lidando pensando em qualidade de vida. Ninguém foca em aumentar a expectativa de vida. O nosso foco maior é qualidade de vida.
Então, manter um idoso ouvindo bem, tendo boas relações, comendo bem, praticando exercício. Isso vai impactar até na vida da família. Se esse idoso, por exemplo, se ele tem um AVC e fica dependente, o impacto é muito maior. Uhum. Então, assim, existem essas discriminações, infelizmente, que a gente tem que combater sempre. A gente estava falando sobre a mulher viver mais que o homem, né? E aí, se a gente olha para esse contexto do isolamento que você estava dizendo, se o meu companheiro morre antes de mim, esses filhos já saíram de casa, muitas vezes a minha dedicação era para cuidar dessa relação. A gente tem também esse fator da viuvez como um agravante para as mulheres idosas? Tem. Isso impacta muito, sabe? Principalmente quando elas preenchem a vida cuidando de alguém, sabe? E aí, de repente, elas perdem a pessoa que elas estavam cuidando, porque a mulher tem muito isso de cuidar, né? Então, assim, é importante a gente cuidar dessa mulher, ressignificar esse luto e trazer ela para outras atividades, né? Que ela não tinha costume de fazer antes. E até me puxou uma situação que a mulher, já que a gente tá falando realmente de longevidade feminina, a mulher, ela tem muito isso, ela nunca acha tempo para ela, né? A vida inteira é sempre o outro. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida do pai, da mãe, mas ela nunca acha tempo para ela. E isso vai gerando, não é que ela não percebe que ela precisa de cuidado. Isso vai gerando uma carga de estresse. E eu acho que é importante a mulher entender que isso não é egoísmo, cuidar de si, né? Ela precisa cuidar dela, até para ela conseguir cuidar das outras pessoas. Para ela ter uma boa saúde e conseguir cuidar das pessoas, ela precisa estar bem. Então ela tem que se olhar em primeiro lugar. Você falou pra gente, Lívia, da importância da prevenção, dos exames, dos check-ups, né? Essa mulher, ao passo que ela vai envelhecendo, o que ela fica sujeita a desenvolver, até por essa mudança hormonal que acontece na chegada desse climatério, né? Quando ela vivencia a menopausa. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso. As doenças mais prevalentes que a gente tem na mulher, na hora que ela começa a entrar na menopausa, que ela começa a envelhecer, são o risco de sarcopenia, osteoporose e as doenças cardiovasculares. Hoje, né, no Brasil e no mundo, as doenças que mais matam, tanto homem quanto mulher, são as doenças cardiovasculares. Em seguida vem as neoplasias, né? A primeira neoplasia mais comum é a de pele não melanoma, depois na mulher, mama e intestino. Então, essas prevenções, elas devem ser feitas. Então, na mulher a gente faz a densitometria, a mamografia, a colonoscopia. Então, são exames, rastreio de câncer de colo de útero, são exames que são bem documentados, que a gente faz anual. Anual não, né? Colonoscopia não é anual, né? Cada um no seu ritmo. E dependendo também dos fatores de risco individuais de cada um. Mas a gente, pelos estudos, a gente consegue prevenir, assim, prevenir não, pegar em fases iniciais, né, porque exames não são preventivos, exames são rastreios, né, então quando esses exames são realizados, a chance da gente pegar uma doença numa fase inicial e poder tratar é muito melhor do que você pegar uma doença já mais avançada, e aí o tratamento fica muito mais difícil. E por que a gente tem uma acentuação do risco cardiovascular? Né? Você pode explicar pra gente isso? Posso. A mulher, ela é privilegiada nesse sentido. O estrogênio, ele é um hormônio que ele tem benefícios cardiovasculares, ele é preventivo. O homem não tem, né, esse nosso privilégio. Mas aí, quando ela entra na menopausa, com a queda do estrogênio, a gente tem um aumento. Infelizmente, ao longo dos anos, aí vão se aumentando o risco de infarto, de AVC, obesidade. E aí é por conta desse quadro... Dessa queda do estrogênio. Exato. Que seria esse protetor natural da mulher. E me diz uma coisa, Lívia, a gente estava aqui desenhando todo um contexto para que a gente possa, de alguma maneira, manejar essa velhice com mais autonomia, com mais qualidade de vida. E a gente falava muito
da importância de cuidado emocional dessa mulher, né? E você citou, a mulher nunca pensa que ela tem tempo para ela, porque ela sempre está colocando a sua atenção nos outros, né? Mas o que são coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia que dão esse respiro e que se traduzem em cuidado com a gente mesmo? Olha, além de tudo, né, vai muito do que cada mulher gosta de fazer. Então, tem mulher que gosta, por exemplo, de ir ao salão, tem as que não gostam, mas tem mulher que gosta de uma massagem, fazer respirações, mas o principal que a gente sabe que mais muda mesmo é atividade física, uma boa alimentação. A gente sabe que a saúde intestinal é importantíssima para a gente estar com a cabeça boa também. Então, a mulher, para ela se cuidar, ela tem que se perguntar: o que eu gostaria de fazer por mim, que eu me sentiria bem? Às vezes é ir no shopping, comprar uma sandália, mas às vezes é só ficar em casa e assistir um filme, né? Então, se dar o luxo de poder fazer alguma coisa por si sem sentir culpa, né? Se priorizar. Então, o que eu gostaria de fazer hoje? Eu gostaria de comer uma comida gostosa, ou só ficar quietinha deitada, ou sair para conversar com alguém. Então, é importante a gente se colocar, mas principalmente entrar nos pilares que a gente falou. De dormir bem, de comer bem, de exercício. Você estava falando pra gente que pode acontecer uma desnutrição nessa fase em que a gente entra, que, vamos dizer assim, somos considerados idosos. Por que isso acontece? E aí eu vou te perguntar, porque assim, a minha avó, a gente vê muito isso. Ela já não tem mais uma tolerância para determinados alimentos, ela tem uma preferência por determinadas coisas que muitas vezes não propiciam a ela o que deveria Cuidado, né? O que deveria estar na alimentação diária, né? Então, o que acontece e como que a gente maneja isso? Olha, são muitos fatores envolvidos, sabe? Tem muitas doenças crônicas que alteram muito o metabolismo. Então, tem, por exemplo, pacientes com diabetes descompensado que começam a emagrecer. Tem a própria inatividade física, pessoas que fumam muito começam a desenvolver mais sarcopenia. Então tem várias doenças, infelizmente, que levam a uma perda de peso, importante. E aí entra também a parte de perda de apetite. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar. E a perda de apetite, ela tem várias vertentes também pra gente avaliar. Então, às vezes é um dente que não tá bem posicionado. Pode ter boca seca, algumas pessoas, alguns remédios, algumas doenças causam boca seca e aí não dá prazer em comer. Às vezes é porque come sozinho ou é comida esquentada. Então assim, são vários fatores que a gente tem que avaliar. Se a gente não encontrar nada, aí a gente tem que tentar entender se tem algum remédio que diminui o apetite, se tem alguma doença que está descompensando e fazendo perder mais massa muscular do que consegue comer, que algumas coisas induzem a catabolismo. Então são várias situações que a gente realmente precisa avaliar, que são, às vezes, um pequeno detalhe, a gente consegue ajustar e consegue melhorar, fazer toda a diferença. Lívia, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição nessa conversa. Michele, obrigada pelo convite. Espero ter conseguido, né, passar um pouquinho, né, de informações. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Que as mulheres se priorizassem, cuidassem de si mesmas. E assim, não precisa fazer uma mudança radical. Por exemplo, eu tô comendo mal, não tô fazendo exercício, não tô dormindo. Um pouquinho que você mude de forma contínua vale muito mais do que você fazer uma mudança rápida que dure pouco tempo, né? Uma mudança que não for consistente. Então, adote pequenas coisas que você consiga resolver. Se tiver que fazer uma poupança, que seja de músculo, não é estético, é saúde. E a gente não prioriza aumentar a expectativa de vida, isso não é a prioridade, não é viver mais, mas sim
ter qualidade, independência e autonomia. Esse é o principal. A hora que a gente vai, não é a gente que define. Exatamente. Obrigada, Lívia. Obrigada, Michele. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, primeiro apertão, primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível sim romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Aqui em Mato Grosso, a vítima tem vez e o agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesma. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite. Antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.